O problema que a gente vai trabalhar hoje é o problema número 6 da página 14, se não me engano, eu já coloco aqui para vocês na tela qual é o problema que a gente vai trabalhar. É isso aqui, ó. Para o circuito, verificar que um inversor, calculando os níveis de saída correspondentes para a entrada de 0 e menos 6. Por que menos 6? Porque eu tenho um transistor PNP aqui. Estão vendo a diferença? A flechinha no outro, a flechinha estava saindo. Aqui a flechinha está entrando. Então, aqui, se vocês vão ver aqui, por exemplo, aqui você tem a flechinha está nessa posição aqui saindo, tá? Então, está entrando, tá? Por isso que eu tenho um transistor PNP aqui. Por isso, vejam bem, a fonte do coletor é negativa, a fonte da base é positiva para conseguir saturar esse transistor, e as tensões da entrada são, deixa eu ver se eu pego aqui o meu mouse que eu consigo desenhar aqui. Vejam bem, as tensões da entrada aqui tem, esse daqui a flechinha está entrando aqui assim, ó, nossa, a minha mão está muito ruim, né? Aqui eu tenho a fonte negativa, aqui a fonte do coletor é negativa, a fonte da base é positiva devido ao que o transistor é PNP. Por isso que eu vou usar só fonte negativa. A gente não tem, pelo menos a gente não usa transistor PNP para dispositivos digitais, devido a que, como ele tem no coletor e no emissor lacunas, as lacunas são mais lentas para fazer a transição, então por isso que não se usa. Mas já que esse problema está aqui assim, a gente vai analisar ele do jeito que está. Eu já desenhei ele aqui no quadro, se vocês veem a telinha lá no cantinho, vocês já veem que ele está desenhado lá, e a gente vai trabalhar em cima dele. O ponto A, ele está pedindo para verificar que um inversor, ou seja, eu vou entrar com uma tensão aqui, ela vai sair o contrário aqui, e calcular os níveis de saída para a entrada de 0 volts e menos 6. Como esse transistor aqui é um transistor PNP, esse transistor é um transistor PNP aqui, o que a gente vai ter? Pelo fato dele ser PNP, ele vai saturar quando a tensão de entrada for negativa. Por quê? Porque ele vai puxar uma corrente daqui para cá, uma grande corrente, que seria a corrente da base, polarizando direto o diodo base emissor aqui. Então, como a corrente da base que é puxada é muito grande, esse transistor vai virar um curto-circuito. Ele vai fechar aqui quando a tensão for menos 6 volts. Agora, quando a tensão for 0, eu vou ter aqui, vejam bem, depois eu vou pegar uma tablet que eu tenho para fazer os desenhos no caso, tá? Então, vejam bem, se a gente tiver aqui uma tensão 0, aqui no VI, aqui assim, eu vou ter 0 contra 0. Então, se eu tenho 0 e 0, provavelmente aqui eu tenho uma tensão maior do que 0. Portanto, por causa dessa fonte aqui. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver uma tensão maior do que 0 aqui na base, eu vou ter uma tensão maior aqui do que aqui, ou seja, maior nesse ponto do que nesse outro ponto. Portanto, esse diodo, que ele está mais ou menos, se eu consigo fazer o desenho aqui assim com o mouse, ele estaria nessa posição. Se eu tiver uma tensão maior nesse ponto aqui, do que, ou seja, no cátodo, nesse ponto aqui assim, do que nesse outro, esse diodo vai estar aberto. Se o diodo base emissor do transistor está aberto, esse transistor vai estar em corte. Portanto, por isso que esses valores agora, vejam bem, eu tenho positivo aqui, tenho negativo aqui, devido a que esse transistor é um transistor PNP. Né? Então, com essas indicações aqui, vamos no quadro agora, vocês podem seguir. Vamos no quadro agora, eu vou parar de compartilhar essa tela, porque a gente vai começar a conversar já por lá. Então, verificar se um inversor, calculando os níveis de saída correspondentes às entradas de 0 e menos 6, e qual é o valor mínimo de beta para o transistor se comportar como uma chave, nesse caso, do jeito que está aqui. Então, vamos ver se está todo mundo aqui, não tem ninguém esperando. Eu acho que não tem ninguém esperando por enquanto. Então, vejam bem.
Agora sim, primeira pergunta é para verificar se esse transistor, quais são os níveis correspondentes à entrada de 0 e menos 6 volts. Quando a gente está trabalhando com um transistor PNP, como eu já expliquei para vocês, as tensões, vejam bem, a corrente aqui, a corrente de emissor, no NPN a corrente vinha aqui assim, aqui a corrente de emissor vai nesse sentido, que vai se dividir na corrente da base, que vai nesse sentido aqui, e a corrente de coletor, que vai nesse sentido aqui assim. Tá? Então, o que a gente tinha visto no transistor NPN, que tudo vinha e se juntava, aqui tudo vai e se separa. Tá? Por quê? Por causa de que o diodo base emissor está nessa posição. Aqui eu teria o equivalente desse transistor, seria um diodo coletor base, aqui assim, e um diodo base emissor nessa posição aqui assim. Tá? Por causa disso, quando o transistor está ativo, também vai ter essa circulação de corrente aqui assim. E para o transistor saturado também. Quando o transistor está em corte, aí não tem corrente nenhuma circulando. Então, vamos ver agora a primeira parte do problema. Vocês podem seguir no caderno, mas a parte técnica desse circuito aqui, eu vou avisando para vocês aqui. Quando estiver para cortar, vocês já sabem, a gente provavelmente vai entrar umas duas ou três, uma ou duas vezes de novo para conseguir fazer esses problemas completos. Assim, depois, tem dois problemas que eu quero que vocês vejam, que eles estão gravados, que eles estão no AVA para vocês, e eu já mostro para vocês, porque a partir desse daqui, vocês já vão ter condições de entender aqueles outros. Então, o que eu quero que vocês vejam por vocês mesmos, e depois a gente vai conversando, eu quero que vocês me apresentem as dúvidas, são esses dois aqui, ó. Esse problema, deixa eu ver, esse problema aqui, que é o problema número 8, ele é o problema 3 da aula prática 2. Então, ele está gravado, ele está explicado passo a passo na gravação, que está na aula prática número 2. Ele tem o vídeo e tem a resolução aqui no caderno. Então, como ele já está gravado em vídeo, não vai ser necessário que eu entre de novo no mesmo assunto. Essa parte de portas com diodos, vocês já viram comigo quando a gente viu diodos. Lembrem-se que eu mostrei uma lógica positiva, que com o diodo, uma lógica negativa, com os mesmos diodos. Assim, se vocês voltam para trás, vocês vão ver essa parte dos diodos. E outro problema que eu quero que vocês vejam, e que vocês vejam sozinhos, só que esse daí eu vou dar antes de vocês, provavelmente não vai ser nessa aula, mas na próxima, eu vou explicar para vocês especificamente de que se trata o transistor de entrada. Aqui, ó, eu quero que vocês vejam esse aqui, eu vou explicar para vocês depois, só que uma vez que a gente veja essa parte aqui, vocês já vão ter condições. Ele está gravado, vocês têm o vídeo, porque foi uma aula ao vivo que eu dei para o EAD, e está aqui a parte escrita desse problema. Então, eu quero que vocês vejam esses dois ali para a gente conseguir conversar para fazer, por exemplo, os exercícios de prova e essas coisas. Então, o que vocês vão ver vai ser a aula prática número 2, que vocês têm aqui, a aula prática, sim, isso aqui. Aqui vocês têm a aula prática gravada e aqui vocês têm o caderno, que é o caderno que a gente está vendo. Então, essa aula, vocês têm o problema número 3 dessa aula que eu quero que vocês vejam. E das aulas ao vivo, que eu passei para o pessoal do EAD, eu quero que vocês vejam esse problema aqui também, tá? Para assim eu não ter que repetir aqui, porque já está gravado e vocês podem ver tantas vezes quanto vocês quiserem. Então, com essa parte teórica e as dicas que eu vou dando agora, vocês já vão ter condições de entender bem aqueles problemas, tá? Agora sim, vamos ver. Primeiro ponto do problema. Está pedindo verificar que ele é um inversor lógico e calcular os níveis de saída para entrada igual a 0 volts e para entrada igual a menos 6. Primeiro passo. Vejam bem. Quando a entrada for igual a 0 volts, o que vai acontecer aqui? Se eu tiver entrada em 0 volts, 0 com 0,
teoricamente vai dar zero de qualquer jeito, portanto, eu vou começar supondo que esse transistor está em corte. Eu tenho que verificar se ele está em corte mesmo. Então, eu também, se eu tiver zero aqui, teoricamente, se a gente não considerasse essa tensão na base aqui, eu teria 0 volts aqui, 0 volts aqui. Portanto, não teria tensão em cima desse diodo base emissor e ele sim estaria em corte. Então, a primeira suposição que eu vou fazer é que esse transistor está em corte e depois eu vou verificar se ele está em corte mesmo. Então, para V igual a zero, eu vou supor o transistor em corte. Então, veja bem, se eu estou supondo que esse transistor está em corte, o que eu vou ter aqui? Se o transistor está em corte, ele desaparece. Tá? Ele vai ser isso aqui. Portanto, não tem corrente na base, não tem corrente no emissor, nem tem corrente no coletor. Aqui. Então, o coletor seria aqui em cima. Tá? Então, seria assim, ó. Só que eu quero saber se ele está em corte mesmo. Eu quero ter certeza se ele está em corte mesmo. Então, como é que eu faço? Deixa eu ver se tem gente querendo entrar. Não, não tem. Se ele está em corte mesmo, o que vai acontecer? Eu tenho que verificar qual é a tensão na base para determinar se esse diodo base emissor que está nessa posição aqui assim, ele está aberto mesmo. Porque quando o transistor está em corte, o diodo base emissor está aberto. Nessas condições, o que eu teria aqui? Vejam bem, VI igual a zero. Portanto, se VI igual a zero, é como se eu estivesse com esse aqui assim. Tá? VI igual a zero. Primeira condição. Se VI igual a zero, qual seria a tensão? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Tá? Em cima de qual resistor estaria aplicada a tensão VB? Tá? Pensem um pouquinho, isso daí é mais eletricidade. Então, se eu tenho, vejam bem, eu tenho 6 volts em relação ao terra. O terra está onde? O terra está aqui. Então, essa tensão VB está aplicada em qual resistor? Quero que vocês pensem um pouquinho e me digam. Vamos lá. Estou esperando. Tá? Veja bem. Se eu, fica meio feio quando eu fico assim, meio que em cima, tá? Se eu tenho 6 volts aplicado aqui e o terra está aqui, em qual resistor está esse VB? Lembre-se, essa tensão da base é em relação ao terra. Então, essa tensão da base está aplicada aonde? Isso, divisor de tensão. Mas divisor de tensão como? É isso aí. Eu estou gostando. Tá? Vocês estão começando a pegar a ideia de como é que vocês vão olhar para o circuito. Isso aí é muito bom. Divisor de tensão, sim. Por quê? Porque a tensão aplicada na base é a tensão do resistor de 5,6K. Tá? Agora eu quero que vocês prestem bem atenção de novo e olhem para o circuito. Vejam bem, esses 6 volts, ele está aqui para baixo. Por quê? Porque está para baixo. Não significa que seja uma tensão negativa, é uma tensão positiva. A corrente ela vai vir aqui e vai circular para esse lado aqui assim. Tá? Então, essa corrente vai circular assim. Portanto, a tensão V da VB, ou seja, a tensão na base do transistor, é a tensão aplicada no resistor de 5,6K. Isso, o 5,6K e 22K estão em série. Então, como é que eu posso calcular essa tensão na base? A tensão na base do transistor, eu posso dizer que é igual a, essa daqui é R1, e essa daqui é R2. A tensão na base do transistor é igual à tensão aplicada na base, ou seja, a tensão da fonte, que é o VBB. Essa daqui significa tensão externa, tensão contínua aplicada na fonte, tensão contínua aplicada na base, aliás, desculpa, tensão contínua aplicada no coletor, e se tivesse na emissora, a gente chama de VEE. Esse daqui é para indicar que são as fontes de alimentação, tá? Então, a tensão na base vai ser igual a VBB vezes a resistência onde eu quero calcular, dividido por R1 mais R2, que são as duas resistências em série. R1 é 5,6 e R2 é 22K. 22K, isso aí. Então, a tensão na base deu 1,21 volts. Isso aí significa o quê?
Vejam bem. Para que eu fiz esse cálculo? Eu fiz esse cálculo para conferir que esse transistor estava em corte. Então, vejam bem aqui, ó. Eu tenho um transistor PNP, onde o diodo base emissor está nessa posição aqui assim. Tá? E eu tenho aqui, lembrem-se, quando para esse diodo fechar, a corrente tem que circular no sentido da flecha. Ou seja, eu teria que ter uma tensão maior aqui do que aqui. Só que aqui acontece o contrário. Eu tenho 1,21 volts aqui contra 0 volts aqui. Portanto, essa tensão vai tender a fazer circular uma corrente nesse sentido. Portanto, esse diodo vai abrir. Se esse diodo está aberto, o diodo base emissor aberto, o transistor está em corte. Então, vamos fazer essa anotação assim, ó. Diodo base emissor aberto, sempre, tem só um transistor especial que funciona diferente que aquele transistor da porta TTL, que eu quero que vocês vejam sozinhos por enquanto, e depois eu vou explicar que ele funciona diferente, que não se cumpre essa regra, mas é um só, e numa entrada de uma porta TTL. Mas nesse caso, não. Tensão de diodo de base emissor aberto, então o transistor está em corte. Tá? Condição para ele estar em corte. Agora, se o transistor está em corte, vejam bem, aqui ele está pedindo, se VI igual a 0, qual é a tensão de saída? Agora, vejam bem aqui assim, ó. Se o transistor está em corte, eu vou ter esse circuito aqui assim na saída. Que seria esse circuito aqui assim. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que eu coloquei no caderno para deixar igual. Quando o transistor... Cadê o circuito aqui? Aqui, ó. Quando o transistor está em corte, todo esse resto desaparece. Por quê? Porque é desligado. Tá? Tudo isso aqui desaparece. Eu vou ficar só com esse circuitinho aqui assim. Então, como é que eu faço para calcular a tensão? Vejam bem aqui, ó. Aqui eu tenho uma fonte de menos 6 e aqui uma fonte de menos 18. Então, como é que vocês acham que vai circular a corrente aqui, ó? Eu tenho, vamos supor esse diodo D1 é ideal. Esqueçam do diodo, vamos colocar ideal só para ver esse problema. Tá? Não sei se eu coloquei ideal ou coloquei real aqui, eu acho que eu coloquei ideal. O diodo D1 é ideal, então quando ele está polarizado direto, não tem queda de tensão em cima dele. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá. Então vejam bem aqui, ó. Menos 6 volts é maior do que menos 18. Então a corrente vai circular aqui assim. Menos 6 é mais ou menos assim, ó. Essa parte do quadro é menos 6. Aqui eu tenho menos 18. Porque o zero é essa, não sei se vocês veem, lá em cima vocês não veem. Mas tudo bem. Aqui tem uma madeirinha do meu escaninho aqui de livros, tá? Do estante de livros. Esse daqui seria o zero. Aqui seria o menos 6 e aqui seria o menos 18. Então, menos 6, a corrente vai circular no sentido do menos 18. Então, vejam bem aqui, ó. Aqui acontece assim. A corrente vai circular do menos 6 para o menos 18 nesse sentido. Então, como o diodo D1 é ideal, quando eu tenho VI igual a 0, tá? O transistor entra em corte, então a tensão VO vai ser igual a menos 6. Por quê? Você sabe me dizer por quê? Você sabe me dizer por que o VO é igual a menos 6? Então, vocês podem ler no caderninho mesmo ali. Aí, eu acho que nem disse por quê. Ah, sim, disse por quê. Uhum. Mas disse, mas não disse. Tá? Vejam bem, por que a tensão de saída aqui é menos 6? Porque esse diodo vai virar um curto-circuito. Então, como a corrente está circulando, ele é um diodo ideal e ele fecha com a corrente circulando nesse sentido, vocês vão ter que esse diodo é um curto-circuito aqui. Portanto, se eu tenho menos 6 aqui, eu vou ter menos 6 aqui, eu vou ter menos 6 aí. É por isso mesmo. Né? Esse diodo vai fechar, tá? Eu estou vendo se tem algum bate-papo aí, não tem. Então, esse diodo fecha e a tensão de saída vai ser menos 6. Portanto, ponto A.
Se VI igual a 0, VO é igual a menos 6, porque o transistor entrou em corte. Já está respondido o ponto A. Alguma pergunta, gente? Podem escrever as perguntas se vocês querem. Não, está respondido parte do ponto A, não está respondido o ponto A inteiro. Se tiverem perguntas, eu estou aqui esperando. Respondemos a metade. Então, para VI igual a 0, VO é igual a menos 6, porque o transistor entra em corte. E esse diodo aqui, tá? Esse diodo aqui, deixa eu ver, cadê a caneta? É um diodo grampeador. Esse diodo aqui, nessa posição, é um diodo grampeador. Lembrem-se o que eu falei para vocês quando a gente estava falando acerca dos grampeadores. Um grampeador é um circuito, ele vai grampear um determinado valor, nesse caso é o valor negativo aqui embaixo, ele vai determinar um determinado valor uma determinada tensão num determinado valor. Quando a gente trabalha com circuitos digitais, assim como esse aqui, vocês vão ver que as lógicas, quando vocês vejam os circuitos digitais, vocês vão ver que os circuitos lógicos, a saída, muitas vezes tem um Zener, porque esse Zener vai garantir os níveis de tensão de determinadas famílias lógicas. Então, eles têm um grampeador, sim, que vai grampear os determinados valores das famílias lógicas. Então, aqui, esse daqui está levando essa saída a menos 6 volts. Por quê? Porque provavelmente a lógica que tem lá para frente aceita ter menos 6 volts. Quando vocês vejam, por exemplo, a parte interna de um circuito digital, vocês vão ver muitas vezes assim, tá? Que vocês vão ver, por exemplo, a parte interna na saída de um circuito lógico, que vocês vão ter, por exemplo, TTL, tá? Vocês têm níveis determinados de saída, por exemplo, de nível alto e nível baixo. Geralmente, a gente coloca um diodo Zener, aqui assim, nessa posição, para garantir que o nível baixo, o nível alto, tenha o valor que a porta seguinte vai entender como nível alto. Então, a gente coloca grampeadores, sim. Esse diodo aqui, ele é um grampeador para essa tensão de saída aqui. Por exemplo, nas saídas TTL, vocês vão ver que às vezes tem vários diodinhos assim colocados para garantir o nível de tensão. Nesse caso, a função desse diodo ali é essa. Tá? Alguma pergunta, gente? Se tiver alguma pergunta, vão anotando e depois a gente vai conversando, ou se não, me passem pela tutoria. Agora, no outro caso, o problema eu vou apagar de novo, eu vou fazer de novo porque está muito sujo o quadro, e já tenho que limpar até o apagador. Então, no outro caso, ele está perguntando qual é a tensão de saída se a entrada é menos 6. Aqui de novo o circuito, menos 18. DO, aqui é 2K2. Agora sim, de novo o circuito aqui. Pessoal, daqui a uns 10 minutinhos vai fechar essa parte da aula, então a gente vai entrar no mesmo link, com o mesmo link na mesma aula, tá? Eu vou avisar para vocês, porque eu quero terminar esse problema. A aula de ontem foi meio que curta, por causa de que cortou várias vezes, tá? Então eu quero compensar hoje. Provavelmente a gente vai ter que entrar uma vez e mais uma vez depois para conseguir terminar tudo isso aqui. Ó. Quais são as referências do menos 18 e o menos 6? O terra, o próprio terra. Esse menos 18 em relação ao terra, esse 6 em relação ao terra e esse menos 6 em relação ao terra. Todos eles são em relação ao terra, sempre. Se eu não falar para vocês, eu tenho menos 18 daqui até aqui, significa que eu tenho menos 18 daqui até aqui, ou daqui até aqui, dependendo como que vocês
interpretem isso aí. Então, bom, como eu já falei para vocês, daqui a pouquinho vai cortar. Sim, mesmo quando o transistor está em corte. Mesmo assim. Tá? Porque quando vocês medem, por exemplo, vocês medem um circuito aberto, vocês vão estar medindo a tensão que está em paralelo com o que não está aberto, com o que está do outro lado. Por exemplo, se eu pegar uma fonte aqui assim, né, uma fonte de tantos volts, seja lá o que for, e não colocar nada, ela está em circuito aberto. Só que se eu encostar, vamos supor, X volts, se eu encostar o multímetro aqui, eu vou estar medindo X volts. Tá? Então, é sempre, aqui o terra, por exemplo, sempre é em relação ao terra, mesmo que o transistor esteja em corte. Tá? Se o transistor aqui está em corte, tá? Vejam bem, aqui eu tinha 6 volts, menos 6 quando o transistor estava em corte. Tá? Só que daqui até aqui eu tinha menos 18, sempre. Tá? Essa daí era a pergunta? Vejam bem, aí, aproveitando a pergunta do Alan aqui. Quando o transistor estava em corte, eu tinha menos 6 volts daqui até aqui, tá? Por causa do diodo grampeador, que me grampeou a tensão de saída em menos 6 volts. Agora, vejam bem, se esse daqui está em corte, eu tenho daqui até aqui, esse valor é menos 6. Então, quanto que eu tenho dentro de coletor e emissor? Vejam bem, se eu tenho menos 6, esse menos 6 está daqui, esse valor menos 6 está aqui. Portanto, daqui até aqui eu vou ter quanto? Menos 6 menos 18, eu vou ter 12. Então, se eu tenho 12 daqui até aqui, 18, 6, 18, tá certo? 12? É 12, né? Então, se eu tenho 6, menos 6 aqui, menos 18 aqui, eu vou ter mais menos 12 daqui até aqui. Então, daqui eu tenho que ter também 6 volts entre coletor e emissor, para que esses 6 volts mais esses 12 façam esse 18. Sempre em relação ao terra. Tá? Sempre em relação ao terra. Deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui, ele está me avisando já. Tá, então, daqui a pouco vai dar uma paradinha a aula, a gente volta de novo no mesmo link, tá? Tá dando 40 minutos aqui. Então, daqui a pouco ele já para. Voltamos de novo no mesmo link, é só entrar e eu aceito vocês e a gente continua com a aula, tá? Eu acho que ele vai dar mais uns 5 minutos. Enquanto isso, eu vou fazendo essa parte aqui. Considerando VI igual a menos 6, ainda estamos online. O que a gente tem aqui, ó? Se VI é igual a menos 6 volts, devido a que esse transistor é um transistor PNP, se eu tiver menos 6 volts aqui e eu tiver o terra, aqui eu vou ter menos 6, e aqui eu tenho terra, ele vai estar puxando corrente nesse sentido. Então, como ele é um transistor que se comporta como um dispositivo digital, eu vou supor que esse transistor está saturado. Quando o diodo base emissor está fechado, tenho duas condições para esse transistor. Ele pode estar ativo ou pode estar saturado. Mas como eu quero que ele seja uma chave, eu vou supor o transistor saturado. Então, que vai estar saturado, no caso. Quando ele está saturado, eu tenho determinadas condições que vão fazer, que vão ter determinados valores. Então, vejam bem aqui, ó. Quando o transistor está saturado, eu vou ter aqui, estou controlando para ela não fechar, tá? Mais menos 0,8 volts, que é a tensão de base emissor, de saturação. E aqui eu vou ter mais menos 0,2 volts, que é a tensão de coletor emissor de saturação do transistor, pelo fato, mesmo sendo PNP, pelo fato dele ser de silício, ele vai ser esse valor aí, tá? Então, veja bem, ó, aqui eu vou ter uma tensão de base emissor aqui e uma tensão de coletor emissor aqui, assim, nesse sentido. No caderno, ele está de outro jeito. No caderno, ele está aqui assim, ó. E é igual, dá na mesma, tá? No caderno,
ele está aqui assim. Mais, menos, menos 0,2 e mais, menos, menos 0,8, que dá na mesma. Vocês já sabem isso aí. Então, como no caderno está desse jeito, tensão de base emissor de saturação é menos 0,8, tá? Então, a gente vai analisar esse circuito agora. Eu vou deixar do jeito que estava, para que vocês não se confundam, tá? Aqui eu tenho diodo base emissor mais menos 0,8 volts, que é a tensão de base emissor de saturação desse transistor. Tá? Só que sempre a gente considera, quando vocês vejam no circuito, vocês vão ver mais menos tensão de base emissor igual a menos 0,8 no transistor PNP, porque a gente coloca o mais nesse sentido e o menos nesse outro. Só que para esse exercício eu vou colocar desse jeito para que vocês entendam o circuito. Agora, mesmo olhando para o caderno ou sem olhar para o caderno, qual é a tensão na base desse transistor? Qual seria essa tensão aqui, entre esse ponto e o terra? O que vocês acham que seria essa tensão ali? É o que a gente precisa calcular para fazer os outros cálculos que a gente tem, tá? Qual vocês acham que seria essa tensão ali? Essa tensão, quando eu falo essa tensão, é em relação ao terra, sempre. Então, vocês têm uma ideia qual seria o valor dessa tensão nesse ponto em relação ao terra? Bom, essa tensão em relação ao terra ali, deixa eu ver até essa minha imagem voltar aqui. Essa tensão em relação ao terra é menos 0,8. Por quê? Porque a tensão daqui até aqui. Se vocês prestam atenção, fazer o caminho, a tensão nesse ponto é menos 0,8. Porque é a tensão entre a base do transistor e o terra. Tá? Então, prestem atenção. Sempre vocês achem o caminho mais fácil. O caminho que, quando eu perguntar para vocês qual é a tensão aqui, é sempre em relação ao terra. E aí eu já tenho o valor. Em relação ao terra, ele é menos 0,8 mesmo. Tá? Então, vejam bem. A tensão na base, no caso, já está acabando o nosso tempo, a tensão na base, no caso, vai ser igual a menos 0,8 volts, tá? Que é a tensão de base emissor de saturação do transistor de silício, do transistor PNP de silício. Então, quando eu coloco aqui, deixa eu escrever aqui assim, só para que vocês tenham como está no caderno, aqui eu coloco mais, menos tensão de base emissor de saturação. Portanto, a tensão de base emissor de saturação de um transistor PNP de silício é igual a menos 0,8 volts. Tá? Por isso que tem o menos ali. Porque aqui eu coloquei na polaridade. Então, tá. Então, gente, como eu estava falando para vocês, tá? É bom essa interação aí, eu gosto. A gente estava falando para vocês, vejam bem, quando vocês vejam no caderno, o correto é colocar a tensão de base emissor de saturação aqui nesse sentido, portanto, ela vai dar menos 0,8, tá? Só que aqui, ó, o que a gente está fazendo? A gente quer verificar que realmente esse transistor está saturado. A gente tem que ver se ele realmente está saturado para ver se ele é um inversor, tá? Então, vejam bem, para calcular a corrente da base, eu preciso calcular a corrente da base para calcular a corrente para verificar que ele está saturado mesmo, tá? Então, eu preciso calcular a corrente da base para ver se ela vai ser uma corrente suficientemente grande como para saturar esse transistor. Geralmente, os transistores que a gente trabalha, que estão com um beta de aproximadamente 200, 300, eles saturam com 10 a 15 microamperes. Então, se a corrente for muito grande na base, eu já vou ter certeza que esse transistor está saturado. Então, vejam bem aqui, ó. Como é que a gente sabe isso aí?
Eu tenho a tensão de base inicial de saturação menos 0,8, portanto, a tensão nesse ponto em relação à Terra é menos 0,8. Eu vou apagar isso daqui para não ficar tão sujo, tão cheio de coisa. Eu já tenho a tensão na base. Agora eu quero, para calcular, eu preciso calcular a corrente da base para saber se ela é grande. Grande, como eu já falei para vocês, é corrente acima dos 10 a 15 microamperes. Eu tenho certeza que esse transistor já saturou. Então, aqui eu tenho o seguinte. Para ver se essa corrente é grande, a gente já supõe que ele está saturado e a gente vai ver agora se ele está saturado ou não. Se eu tenho aqui, vejam bem, aqui eu tenho 6 volts, aqui eu tenho menos 6 volts, aqui eu tenho menos 0,8 volts. Esse menos 0,8 é maior do que menos 6. Portanto, deixa eu ver os nomes que eu dei para as correntes. Menos 0,8 é maior do que menos 6. Portanto, eu vou ter uma corrente I1 circulando nesse sentido. Como o transistor está saturado, a corrente da base ela vai vir nesse sentido. Tá? E aqui eu tenho que 6 volts é maior do que menos 0,8, portanto, a corrente I2 vai vir nesse sentido aqui. Tá? Então, aqui já tenho, veja bem, quando a gente trabalha em eletrônica, nós trabalhamos muito mais com equação de nó do que com malhas. Então, aqui, ó, vejam bem, I2 mais IB vai ser igual a I1. Eu tenho condições de calcular o I2, eu tenho condições de calcular o I1. Vocês imaginam como? Deixa eu ver que tem mais o Isaías querendo entrar. Então, vejam bem aqui, ó. Vocês têm ideia como calcular o I1 e o I2? Vocês acham que vocês têm todos os dados para calcular o I1 e o I2? Isso, o I1 é igual ao I2 mais IB. Mas como é que eu calculo o I1 e o I2? Vocês têm ideia de como? O que o Alan acabou de colocar aí é a equação do nó, que está certíssima. É isso aí mesmo. Só que essa daqui eu já tenho condições de calcular, essa daqui também eu tenho condições de calcular. Tá? Isso! Lei de Ohm, por lei de Ohm, exatamente isso aí. Vocês vão calcular por lei de Ohm. Então, vejam bem aqui, ó. Voltando para a equação, a gente já sabe que o transistor está saturado, que a tensão na base é menos 0,8, então eu tenho aqui assim. A equação que o Alan acabou de escrever, eu tenho que I1 é igual a I2 mais IB. O que eu preciso calcular o IB, portanto eu vou ter que calcular o I1 e o I2. Vejam bem aqui, ó. I2 vai ser igual a 6 menos 0,8, porque aqui é negativo, ou seja, 6 menos 0,8, dividido por 22K. Lei de Ohm. Agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Vocês entendem por que é 6 menos 0,8? Vocês entendem por que é menos 0,8 aqui? Lembra-se da eletricidade ali, tá? Porque aqui seria assim, ó. Se tiverem essa dúvida, por favor, me perguntem, porque isso daí é uma dúvida que é bem recorrente e bem comum, tá? Tá tudo ok ali? Então tá, parece que tá tudo ok. Tá? Então, ótimo. 6 menos 0,08 é o I2, eu já tenho o valor do I2 ali, que eu fiz o cálculo direto, tá? Então, eu vou ter um valor aqui que vai me dar um número tal, e o I1. O I1 é igual a menos 0,8 menos 6. Menos 0,8, que vai dar mais 6 no caso, menos 6, dividido por R1, que o valor era 5K6, se não me engano. 5K6.
tá? Dividido por 5K6. Eu já tenho o I1 e o I2. Veja bem, portanto, a corrente da base vai ser igual a I1, que eu não anotei o valor aqui, que eu deixei direto o cálculo, menos I2. A corrente na base, nesse caso, nessas condições, deu 620 microamperes. Isso daí é muito para um transistor de baixa potência. Isso daqui é demais. Portanto, essa corrente muito grande, puxada daí, me levou o transistor para o curto-circuito. Tá? Se esse transistor entra em curto-circuito, ele significa que ele está saturado. E a tensão de coletor-emissor de saturação de um transistor, aqui, a tensão de coletor-emissor de saturação de um transistor PNP de silício é igual a menos 0,2 volts nesse sentido. E agora vejam bem, ó. Qual é a tensão VO? VO entre esse ponto e esse ponto. Portanto, ele é igual à tensão de coletor-emissor de saturação do transistor. Então, vejam bem aqui, ó. Quando esse transistor está saturado, a tensão de saída vai ser igual a menos 0,2 volts. Portanto, aí, esse daqui já seria a segunda parte do problema. Agora vamos analisar as duas partes juntas. Eu vou colocar para vocês o resultado quando VI igual a 0 e quando VI igual a menos 6. E a gente vai ver que ele realmente é um inversor lógico. Tá? Então, vejam bem. Quando a tensão de entrada for igual a menos 6, o transistor satura e a saída vai para menos 0,2. Então, vejam bem. O ponto A do problema já está resolvido e a gente conferiu que ele realmente é um inversor. Por quê? Vocês vão ver depois no caderno, então eu vou apagando à medida que eu vou fazendo aqui. Então, aqui, ó. Para o primeiro caso, a gente supôs que o transistor estava em corte e a gente verificou que ele realmente estava em corte. Então, para VI igual a 0, VO foi igual a menos 6 por causa do diodo grampeador aqui. E para VI igual a menos 6, VO é igual a menos 0,2. Ou seja, veja bem, a gente conferiu que ele realmente é um inversor. Ele inverteu, mesmo que seja negativo. Veja bem, aqui estava mais positivo, aqui mais negativo. Aqui ele está mais negativo, aqui ele está mais positivo. Portanto, a gente conferiu que ele realmente é um inversor lógico nessa configuração aqui assim. E é óbvio, aliás, depois vocês vão ver que é óbvio. Se eu entrar na base e sair no coletor, ele vai inverter. Ou seja, não tem jeito. Se vocês entrarem na base e saírem no coletor, ele é um transistor na configuração de emissor comum e ele é inversor por natureza. Então, vocês entrando aqui e saindo aqui, vocês vão entrar. Nesse caso, vocês entraram com um sinal e saíram com um sinal invertido. Tá? Portanto, ele é um inversor lógico. Perguntas aí, pessoal? Então, vamos para o ponto B. Tá? Temos pouca gente hoje na sala, hein? Então, somos 4, 5, aliás, comigo. Então, perguntas? Então, vamos para o ponto B desse problema. No ponto B, ele está pedindo... Deixa eu ver aqui. Eu vejo uma tela aqui que eu não quero. No ponto B, o circuito está... O problema está pedindo... Deixa eu ver. Nossa, cadê o... Não tem ponto B esse aqui. Deixa eu ver. Ah, sim. Qual é o valor mínimo do beta necessário para o transistor se comportar como uma chave? Ou seja, qual seria o valor mínimo para ele fazer chaveamento? Tá? O significa para ele de corte e a saturação. Agora sim.
Vejam bem aqui, ó, aproveitando isso aqui. Quando o transistor vai saturar é quando a entrada estiver em -6. Então, qual seria o beta mínimo para esse transistor saturar? A gente vai precisar calcular a corrente de coletor de saturação. Essa aqui, ó. Eu não coloquei aqui porque eu não sei o que vai acontecer lá para cima. Então, eu preciso calcular a corrente de coletor de saturação, no caso. Vejam bem, aí a gente já tem vários dados, tá? A gente já calculou. A gente já verificou que quando VI igual a zero aqui, o transistor entra em corte e, portanto, a saída vai a -6 por causa desse diodo grampeador aqui, que vai grampear essa tensão em -6. Pergunta para vocês. Isso daí eu quero que vocês me respondam, porque eu quero que vocês pensem um pouquinho. Se eu não tivesse o diodo grampeador, qual seria a tensão de saída ali, tá, quando o transistor entra em corte? Eu quero que vocês pensem um pouquinho e me respondam. Se eu não tivesse esse diodo grampeador aqui, no caso, no primeiro caso, que o transistor está em corte, quanto que seria a tensão na saída? Vamos pensando aí, estou esperando aí que me respondam pelo chat mesmo. Então, podem chutar. Só que, uma vez que vocês chutem, a gente vai pensar um pouquinho e vamos resolver essa questão. Se eu não tivesse o diodo grampeador, isso seria -18. Exatamente isso aí. Por quê? Se eu não tivesse esse diodo grampeador aqui, quando o transistor entrar em corte, não teria corrente circulando por aqui, portanto, a tensão de saída vai para a fonte mesmo. É -18 mesmo. Só que como tem esse diodo grampeador, ele está grampeando o valor da saída em -6. Perfeito. A meia resposta. Está muito bom. Significa que estão pensando e isso daí é ótimo. Tá? Agora, vejam bem aqui, ó. Quando o transistor está saturado, a tensão que eu tenho entre esse ponto e a terra, ou seja, a tensão VO, é -0,2. Então, como é que vocês acham que está esse diodo aqui? Ele está fechado ou ele está aberto? Ele está conduzindo ou está em corte, esse diodo ali? Eu quero que vocês pensem. Eu tenho 0,2 volts aqui porque esse transistor saturou, aliás, -0,2 volts aqui, e aqui eu tenho -6. O que vocês acham que esse diodo está? Esse diodo está aberto ou está fechado? Vocês vão me responder. Depois a gente analisa, tá? Vejam bem, eu quero que vocês pensem no circuito. E isso daí vai facilitar muito o cálculo para vocês depois. Se eu tenho -0,2 volts aqui e -6 aqui, esse diodo está como? Não tem ninguém respondendo. Gente, arrisquem. Bom, eu acho que vai demorar meio muito para vocês arriscarem, mas vamos me dar uma ideia ali. Tá? Se eu tenho -0,2 aqui e eu tenho -6 aqui, o diodo está aberto ou está fechado? Aberto, isso aí, está certo. Por quê? Porque -0,2 volts é maior do que -6. Então, o que vai acontecer com esse diodo? Se eu tenho -0,2 aqui, que é essa tensão, esqueça disso aqui, que isso daí é a outra condição, né? Se eu tenho -0,2 aqui, -6, esse diodo vai estar aberto. Portanto, essa fonte de -6 não faz diferença no caso. Né? O diodo grampeador abriu. Agora sim, o que eu preciso calcular agora para calcular esse beta? Tá? Para calcular esse beta, o beta mínimo para ele saturar, eu preciso calcular a corrente de coletor de saturação. E aí entra, lembra-se da aula passada, aí entra aquela condição de limite que eu falei para vocês. No limite da saturação, o transistor está ativo. Então, no limite da saturação, I de coletor de saturação é igual a beta I de base. E a partir daqui que a gente vai calcular esse beta. A corrente da base a gente já tem. A corrente da base do... Deixa eu ver.
a corrente da base de saturação desse transistor deu 620 microamperes no quadro anterior, no quadro que a gente acabou de apagar aqui. Portanto, eu preciso calcular essa corrente de coletor de saturação para calcular esse beta aqui. Então, aqui, ó, como é que eu faço para calcular a corrente de coletor de saturação? Vejam bem, eu posso fazer a malha daqui até aqui, porque essa daqui é mais positiva do que essa. Então, eu posso dizer que corrente de coletor de saturação, por lei de Ohm, vai ser igual a VO menos 18 dividido por 2K2. Lei de Ohm. Eu já tenho tensão aqui, portanto, essa corrente ela vai circular, ela vai, como não tem nada aqui, essa daqui abriu, ela vai passar direto aqui assim, tá? Se tivesse alguma coisa aqui, podia desviar, mas o diodo está aberto, portanto, a corrente vai direto lá para cima, ou lá para baixo, no caso. Vejam bem, aqui vai ser menos 0,2 mais 18 dividido por 2K2, a corrente de coletor de saturação. Nesse sentido, dá 8,1 miliamperes. Com essa corrente, e com essa corrente de coletor, e com essa corrente da base, eu posso dizer que o beta vai ser igual a I de coletor de saturação dividido por I de base. Portanto, vai ser igual a 8,1 miliamperes dividido por 620 microamperes. Igual a 8,1 miliamperes dividido por 620 microamperes. E esse beta mínimo, para ele saturar, o beta mínimo do transistor saturar vai ser igual a 13. Isso daí significa o quê? Que qualquer transistor que vocês colocarem aí, o valor de VO mesmo é 0,2 volts, que é a tensão de coletor emissor de saturação desse transistor, tá? É esse aqui, ó. Veja bem, o VO é daqui até aqui, portanto é menos 0,2. O que significa isso aí? Qualquer transistor que vocês colocarem vai ter um beta bem maior do que esse beta mínimo. Porque para ter um beta de 13, tem que ser extremamente ruim. E não tem transistores que sejam tão ruins assim. O beta mínimo de um transistor bem vagabundo está na faixa dos 100. Tá? Então, qualquer transistor vai saturar nessas condições. Então, aí a gente conferiu que colocando qualquer transistor nessas condições, ele satura e vocês vão ter um inversor lógico. Alguma pergunta, gente? Tiver alguma pergunta por aí? Sim, tá. Só uma perguntinha. Vocês conseguiram ver as aulas que eu coloquei para vocês, as aulas gravadas que eu coloquei no YouTube? Vocês conseguiram pegar elas? Então tá. Mas a qualidade está mais ou menos legal? Não, Alan, o link ele é o link do YouTube que eu estou colocando na, deixa eu mostrar para vocês onde é que está. Então que bom que está boa a qualidade. Então, deixa eu ver aqui, para quem não viu, as aulas que eu estou colocando, isso daqui, sempre que eu posso, porque o YouTube está levando umas 8 horas para carregar cada uma delas. Aqui, ó. Aqui está. Esse daqui é o material das aulas do 17 e 18 que eu dei na conferência. Aqui a aula do dia 31 é essa, é uma aula de 1 hora e pouco, e a aula do dia 1 do 4. Eu vou fazer a mesma coisa com as aulas desta semana, só que eu só tenho amanhã e depois de amanhã para fazer, porque demora muito para fazer, para deixar ela legal, para cortar e deixar toda bem bonitinha, tranquilo. Mas o problema é colocar elas no YouTube. Leva às vezes, para colocar essas duas eu levei 8 horas para fazer o upload disso aqui. Então, elas estão aparecendo aqui. À medida que eu vou fazendo a edição, eu vou colocando no YouTube e colocando aqui. Se eu não conseguir colocar no YouTube, eu vou pegar o link da minha nuvem e eu disponibilizar para vocês baixarem a aula. Se eu não conseguir colocar, tá bom?
essa aula também. Essa aula e a aula de ontem também. Então, bom, esse daí é o problema número 6. Vamos fazer o problema 7, porque eu acho que vai dar tempo de fazer hoje. O problema número 7. E daí eu vou fazer uma explicação básica dos outros dois problemas que eu quero que vocês vejam aí no ABA, que já estão gravados, tá? Para que vocês entendam. Eu acho que o problema da atividade prática número 3, ele é bem mais fácil de entender. O outro, da porta lógica, ele já não é tão simples assim. Aliás, ele não é simples, mas não é tão difícil assim também não. Ontem a Evelyn me perguntou se eu ia passar alguma coisa de fan-out. Nessa porta TTL, que está ali, aí eu explico como é que se calcula o fan-out, mas antes de vocês, agora vocês vão ver essa porta TTL, mas eu vou pegar o circuito, mesmo não fazendo os cálculos, eu vou analisar com vocês para que vocês entendam algumas coisas da parte técnica da porta. Então, vamos fazer mais um problema e depois eu explico para vocês a parte técnica dessa porta TTL, que é bastante complexa. Aí vocês pegam a explicação do cálculo e essas coisas, vocês pegam no ABA, que ela já está lá. Agora vamos fazer o problema número 7. Deixa eu passar para vocês aqui. Olha o problema que a gente vai ver agora. Deixa eu achar. Esse problema aqui. Todos os outros que estão ali, vocês podem ver que eles estão explicados passo a passo, e eu acho que vocês todos têm condições de entender, porque eu sempre vou explicando para vocês, vocês têm que achar primeiro o alvo, antes de fazer o cálculo, e aqui eu tento deixar bem claro qual é o alvo, tá? Problema número 7. O circuito da figura é um inversor lógico, calcular o valor máximo de R1 para garantir a comutação do transistor, ou seja, que ele sature. Que vai de corte para saturação. Tensão de entrada 8 volts, tensão de base emissor de saturação 0,8 e 0,2 a tensão de coletor emissor e beta 200. Lembre-se, esses valores aqui, tá? Tensão de base emissor e tensão de coletor emissor são assim. Por quê? Porque transistores de silício, isso daqui depende das características do material, portanto a gente não tem como fazer. Beta igual a 200, tá? Esse daqui é o circuito. Esse capacitor aqui é usado para bloqueio de altas frequências. Às vezes, quando a gente trabalha com circuitos de chaveamento muito rápido, às vezes por ruído de alta frequência ele pode disparar a base do transistor e fazer com que ele sature ou entre em corte quando a gente não quer. Então, a função desse capacitor para o nosso cálculo ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas no circuito, ele é um sistema de proteção que o circuito tem. Vocês, depois, assim, se eu tiver tempo e se a coisa não ficar muito complexa, eu vou mostrar para vocês que essa proteção aqui de capacitor que ele tem, na realidade tem no problema aqui, esse daqui da atividade, esse daqui ele tem. Esses dois diodos aqui, eles fazem essa função desse capacitor para evitar que ele seja disparado por ruído. Aqui se aproveita a tensão do diodo conduzindo, que é o 0,7, e a capacitância parasita desses diodos para evitar que ele dispare. Então, esses dois diodos aqui fazem mais ou menos a função do capacitor. Aliás, esse capacitor aqui faz mais ou menos a função desses dois diodos. Na realidade, o que se coloca são dois diodos de proteção aqui na base do transistor, tá? Então, vamos fazer esse probleminha aqui, que estamos agora com um tempo legal, ainda temos tempo para fazer. Deixa eu ver que horas são. Vai dar mais uns 15 minutos, eu acho, então temos tempo de fazer esse problema. Se não conseguir terminar, já que estamos muito em cima da hora também,
eu vou deixar vocês a parte matemática disso aqui para que vocês vejam o resto no caderno, então. Para não ter que estar entrando de novo, e saindo, e entrando, saindo, e entrando, para não ficar tão chato assim. Tá? Então, vamos lá ao problema agora. Então, o problema é o seguinte, ele está pedindo para calcular a resistência R1 nessas condições aqui. O circuito é esse, eu vou fazer ele sem o capacitor, vocês já sabem que o capacitor está ali, mas esse capacitor ele não vai fazer muito, não vai fazer diferença no cálculo que a gente vai fazer. Transistor NPN, 8 volts, positivo no coletor, tá? Porque ele já é NPN, PO, que são 2K2. Uhum. Resistência de pull-down, que já expliquei para vocês para que serve. Ela serve para levar o transistor para o corte o mais rápido possível, puxando portadores da base do transistor. A tensão VI é igual aos dados do problema. Tá. Vejam bem, a gente, quando estamos trabalhando com inversor lógico, damos mais importância para a saturação do que para o corte, porque para o corte é só tirar corrente da base dele, que ele vai cortar de qualquer jeito. Então, colocando uma tensão aqui zero, ele vai entrar em corte com certeza, porque vocês vão estar polarizando a base, polarizando o reverso com esse menos 8 volts aqui. Então, ele corta com certeza se eu colocar um zero aqui. Agora, se eu colocar um 8, eu tenho que saber qual é a resistência máxima aqui que vai permitir que esse transistor entre em saturação. Vejam bem, vocês entendem por que é o valor máximo de resistência aqui? Porque se eu colocar um valor maior do que esse valor máximo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente de base menor, que vai fazer com que o transistor entre na região ativa. Então, qualquer valor maior do que esse valor máximo que eu vou colocar aqui agora, vai me levar o transistor para a região ativa e ele vai perder a capacidade de um dispositivo digital. Então, ele já não vai ser mais um dispositivo digital. Então, eu tenho que garantir que a resistência de proteção aqui seja menor do que o valor máximo para que ele sature. Isso daí é o que a gente vai calcular agora. Então, aqui, ó, em saturação, os dados que eu tenho são tensão de base emissor de saturação 0,8, tensão de coletor emissor de saturação 0,2, e o beta que era, deixa eu ver, o beta é igual a 200. Então, para calcular a corrente máxima, a resistência máxima, o tempo está indo embora. Então, se no meio do problema acabar nosso tempo, a gente vai voltar só um pouquinho para eu terminar, porque estamos ainda às 10 da noite, tá? Então, se acabar, a gente volta só para eu terminar o problema, para não deixar vocês assim, meio que no suspense, tá? Para não ficar quebrado o negócio. Então, vejam bem, ó. Eu tenho que garantir que esse transistor vai saturar. Então, eu tenho que colocar um R1 menor do que o valor máximo para eu ter uma corrente suficientemente grande aqui. Então, vejam bem, por onde que eu tenho dados? Aqui, os dados que eu tenho são tensão de coletor emissor de saturação, tensão de base emissor de saturação, Só que aqui eu não tenho VI, eu tenho o VI, que é 8 volts, só que eu não tenho o R1. Mas por aqui eu tenho todos os dados, então eu vou começar pela saída. Por quê? Aqui eu tenho, qual é meu primeiro alvo? Primeiro alvo, para eu calcular esse R1, o primeiro é a corrente de coletor de saturação.
Segundo alvo para calcular esse R1 é a corrente da base. Tá? Terceiro alvo, atenção aqui, portanto, a corrente que eu vou chamar I2. Com esse I2 e a I de base eu vou calcular o I1. Daí, eu já sabendo essa tensão, sabendo essa e sabendo o I1, eu posso calcular o R1. Então, veja bem, a análise que a gente fez do problema é, primeiro, como é que eu vou calcular? Começo pela corrente de coletor de saturação, eu já sei que na condição de limite, essa corrente de coletor de saturação vai ser igual a beta I de base. Tá? Agora, eu quero que vocês pensem um pouquinho e me digam qual é a tensão na base do transistor. Qual é a tensão VB? Lembre-se que essa tensão VB é em relação ao terra. Então, eu quero que vocês me digam o valor dessa tensão da base. Vocês sabem qual é a tensão da base aqui? Olhem para o circuito, pensem um pouquinho e me digam qual é a tensão da base aqui. Porque com essa tensão da base, eu vou conseguir calcular o R1. Isso, é 0,8. Ah, ótimo, estou gostando. Por quê? Porque a tensão da base é a tensão de base emissor de saturação do transistor. Vejam bem, daqui até o terra eu tenho 0,8. Então, aqui eu já sei que essa tensão é 0,8. Portanto, primeiro, eu vou precisar dessa tensão para calcular essas duas correntes aqui, tá? Por isso que eu perguntei qual era a tensão ali. Agora, corrente de coletor de saturação é o meu primeiro alvo. Como é que eu calculo essa corrente de coletor de saturação? 8 volts vai ser igual a 2K2 vezes I de coletor de saturação mais tensão de coletor emissor de saturação. A malha por aqui. Essa tensão vai ser... Deixa eu estou cobrindo aí de vocês. Essa tensão daqui até aqui vai ser igual a essa mais essa. Portanto, eu posso dizer que a corrente de coletor de saturação vai ser igual a 12 menos VO, que é igual a a tensão de coletor emissor de saturação. Veja bem, aqui, ó. VO é igual a tensão de coletor emissor de saturação, porque o transistor está saturado, igual a 0,2 volts. Portanto, por lei de Ohm, eu posso dizer que a corrente de coletor de saturação é 8 menos 0,2 dividido por 2K2. Lei de Ohm, tá? Então, I de coletor de saturação é igual a 8 menos 0,2 dividido por 2K2. Que vai dar 3,45 miliamperes. Com essa daqui, eu vou calcular a corrente de base mínima para esse transistor saturar. I de base mínima vai ser igual a corrente, lembre-se, I de coletor nativo é igual a beta I de base. Portanto, I de base é igual a I de coletor por beta. Então, a corrente de base mínima para saturar esse transistor é I de coletor de saturação dividido pelo beta, que é 200. Tá? Não se esqueçam, se a gente não conseguir terminar o problema, a gente volta de novo só para terminar o problema, tá? Então, a corrente de base mínima para saturar esse transistor é 17,72 microamperes. Tá? Agora sim, eu já tenho a corrente aqui, eu preciso calcular essa outra corrente aqui para saber quanto que é o I1. E a partir desse valor, eu já vou calcular a resistência R1. Então, vejam bem, eu vou deixar essa I de base aqui, eu vou anotar lá em cima, para a gente se lembrar, porque eu vou precisar dela. Corrente da base mínima para saturar o transistor é igual a 17,72 microamperes. Agora sim, eu já tenho o circuito da saída, agora eu vou entrar no circuito de entrada aqui. De novo, equação de nó na base do transistor. Aqui, equação de nó, aqui, eu vou ter que I1 é igual a I2 mais IB.
Eu tenho o IB, meu próximo alvo é o I1. Eu tenho o IB e eu posso calcular o I2. Então, vejam bem aqui, ó. IB é igual a 17,72 microamperes e I2 vai ser igual a tensão na base do transistor menos 8 dividido por 100K. Aí eu já tenho o I2, que é igual a 88 microamperes. Tendo o I2 e tendo a corrente da base, eu tenho que I1 é igual a I2 mais IB mínimo. 105,72 microamperes. E agora, como é que eu faço para calcular o R1? R1 eu calculo por lei de Ohm, e eu acho que vai dar tempo. Tá? R1 calculo por lei de Ohm. Eu posso dizer que R1 vai ser igual a VI menos VB dividido por I1. Então, ou seja, a resistência máxima que eu posso colocar na base desse transistor, eu vou colocar máximo aqui para que a gente não se esqueça, tá? Resistência máxima é 68,1K. Qualquer resistência menor do que essa vai permitir que o transistor sature e se comporte como um dispositivo digital, ou seja, sim e não. Gente, está terminando o nosso tempo. Então, na aula da próxima semana, eu vou explicar basicamente o funcionamento daquela porta TTL que vocês têm lá, para explicar o transistor de entrada, que é um transistor que é um pouquinho diferente do resto, para que vocês não se percam, e para dar algumas dicas de eletrônica digital, de como é a parte interna de uma porta lógica, tá? Então, gente, muito obrigada pela atenção. Até semana que vem. Todo mundo com saúde, se cuidem muito e vamos para a próxima aula semana que vem. Tchau, gente.